Então, Vamos lá, vamos voltar. Você sabe que quando eu me formei em jornalismo, quase todos os meus colegas de classe, principalmente as mulheres, queriam bancada, né? Bancada de jornal. E, obviamente, na época, Fátima Bernardes, William Bonner, enfim, grandes âncoras e tal. E eu nunca quis bancada, eu sempre quis produção de rádio, AM, editoria de cidades. Então, pensa bem se um dia eu ia ter dinheiro na vida, né? Nesse tipo de dinâmica. Mas, obviamente, anos depois eu entendi que para mim tem uma coisa de servir, né? E do serviço que é muito importante, que eu desenvolvi em RH, em outras coisas. E aí agora eu me vejo, tipo, super ok com câmera já há um tempo e pensando, nossa, esse mundo dá muita volta mesmo, né? Porque a pessoa que não queria bancada, talvez da minha turma, eu sou a que mais está aparecendo no vídeo ultimamente, né? eu sempre tive questões com vídeo e, de alguma forma, eu continuo tendo, né? Então, assim, quando eu estou interagindo com outra pessoa, para mim é fácil. Então, eu estou aqui falando com você, Uhum, sim. eu consigo fazer essa transposição fácil, como se estivesse aqui na minha frente mesmo, a gente batendo papo. Se eu Uhum, estivesse só gravando um vídeo para publicar na internet, seria um inferno. Eu já teria entendi. fritado os ovos, parado, gaguejado mil vezes. E é por isso que eu Tá faço bom? essas coisas sempre andando na rua, né? Então, eu acabei virando o cara que grava pelo Grajaú, O louco gravando, né? o louco gravando, porque É aí isso aí. essa coisa de estar em movimento me cria uma outra dinâmica. Então, eu estou olhando às vezes para a câmera, às vezes estou olhando para a rua mesmo, e aí tem que atravessar e olho, enfim. É Muito bom. uma outra Outra realidade. dinâmica, né? Eu costumo dizer que o conforto vem do fazer, né? Então, conforme a gente vai fazendo, a gente A vai gente vai pegando encontrando os jeito, né? Então, confortos ali dentro. Então, conforto. para quem estava vendo o primeiro vídeo, né, e voltou agora, se a pessoa não desistiu da gente, não achou a gente super chato e tal, enfim, e voltou agora, a gente vai Ninguém vai achar fazer. a gente chato, né? Pelo amor de Deus. Não tem Quem nos como, né? faria? Não. Dois cariocas, você imagina, se isso é Porra. possível, com essa autoestima, jamais. Então, para quem está pegando esse vídeo agora, eu e o Marcelo fizemos cada um jogo de 3 cartas para relacionamentos amorosos. Marcelo ancorando o masculino a partir da identidade de gênero para você que está assistindo, eu ancorando o feminino a partir da sua identidade de gênero. E a gente fez um jogo de 3 cartas com arcanos maiores. A primeira carta, o que você deveria parar de fazer no seu relacionamento ou em um relacionamento, quando você tiver um. Uma coisa que você deveria continuar fazendo, sustentar nesse período principalmente, a gente está no dia 30 de abril de 2020, né? No dia 45, eu acho, da quarentena, mais ou menos isso, pelo menos para mim. E a terceira carta, o que é que você deveria começar a fazer ou experimentar num relacionamento. E aí o oráculo do pão vai ficar para o É final. legal porque estamos aqui durante o dia ainda, então Uhum. esse dia ainda é o 21º dia da contagem do Homer. Na contagem do Homer, hoje é Malhut dentro de Tiferet. Então, o que é Tiferet? Tiferet fala do equilíbrio. Que equilíbrio é esse? Você tem uma energia de expansão, que é Chesed, você tem uma energia de contração, que é Gevurah. Esses dois, eles estão na mesma linha porque eles precisam estar conjugados. E Tá. Tiferet é exatamente o que faz essa gestão. Não é o fiel da balança, mas exatamente assim, qual momento eu preciso ser mais aberto, qual momento eu preciso ser mais fechado, qual Tá. momento eu preciso ser mais amoroso e qual momento eu preciso ser mais severo, mais rigoroso. Mais Mas, rigoroso. mas essa inteligência que faz eu saber que momento é uma coisa, com a dose de cada coisa. Né? E quando a gente está falando de Malhut, que é o plano físico, é o plano dessa realidade, é o aqui e agora, então como é que eu ancoro essa sabedoria de Tiferet no meu dia a dia, nas minhas relações? Olha o gancho. Uau! Então estamos aqui Incrível! na vibe, trabalhando com Total! esse processo. Que incrível! Eu fiquei pensando no fundador da homeopatia, não vou lembrar o nome dele, Hahnemann, alguma coisa assim. Ele fala que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, É a dose, mas é né? exatamente isso. Então, eu gosto muito desse olhar, assim, né? De que a diferença é a dose e é a forma, enfim, a gente pode falar sobre forma também. Começa você? Tá. Eu não só tirei o tarô, como também tirei aqui letras do alfabeto hebraico. Então, já que estamos aqui Ok. na vibe, aproveito. Esse baralho aqui é o Otiot, que é um baralho que eu mesmo desenvolvi, baseado Uhum. na sabedoria das letras hebraicas. Quando fala daquilo que o homem, né, que o masculino precisa parar de fazer nas suas relações,
Tenho aqui no Alquímico Tarot a carta do louco. Que bonito! Parar de ser louco, né? Parar de ser louco é ótimo. Parar de meter o louco, né? Precisa parar de meter o louco. E eu acho que quando a gente fala disso no que diz respeito às relações, é parar de fugir do seu comprometimento. É o medo de criar vínculos. É o medo de se empenhar em alguma coisa. Então, sejam as relações afetivas ou outras, mas a gente vai pegar isso mais forte na relação 1 a 1. Não ter medo de se entregar, de se abrir, de se colocar vulnerável. Porque esse louco, ele tenta escapar, né? É meio que quiabo, né? Tentando... Porque isso, na verdade, é um mecanismo de defesa, né? Essa fuga, essa dispersão, essa necessidade, essa dificuldade de ancorar a energia, de dizer, eu quero, o quanto você é importante para mim, está num lugar que, se eu faço isso, eu fico na mão da outra pessoa. Eu vejo, inclusive, esse comportamento de algumas mulheres que têm uma energia masculina muito forte. Isso é muito engraçado. Sim, sim. E aí, para casar ainda essa história... Peraí, não passa para a próxima carta ainda, não. Não, eu ia falar da letra hebraica para casar aqui. Tá bom. Não passa para a próxima casa, não, que eu quero falar. Não, deixa você aí. Então, a letra hebraica que vem junto é a letra Dalet. A letra Dalet, eu não faço associação nenhuma de letra hebraica com o arcano do tarô, isso é errado, não bate. E uma coisa que é importante, a letra Dalet, é que é a letra que fala da pobreza, da esterilidade. Dalet, ele precisa de Gimel, que é a letra anterior, porque Gimel é o homem rico que vai em direção ao homem pobre. Então, deixar o Dalet de lado, posso interpretar isso de duas maneiras, né? Deixar o fato de eu me colocar como pobre e não oferecer nada. Na verdade, não, né? Vamos pensar aqui. Eu parar de ser Dalet, eu achar que tudo é para mim. Que Dalet é homem pobre, que quer receber. Uma necessidade enorme de receber. Então, é achar que a mulher está a serviço dele. Ou não precisa, e esse estar a serviço pode ter vários graus, né? Desde o mais tosco, de achar que a mulher é empregada, ou num ruim, mas um pouquinho melhor, no lugar que eu não tomo uma atitude, que eu fico esperando que o outro diga que me ama, que o outro diga que... E eu fico só numa atitude de receber aquele amor. Muito bom. É muito bom. E... sei lá, acho que eu tô com vontade de ir falando cada casa feminina e masculina para fazer esse ping-pong, assim, né? Porque se eu te contar o que eu tenho aqui, você não acredita. Mas enquanto você estava falando do louco, me vieram algumas imagens, assim, né? A imagem dessa construção masculina de que o homem tem um instinto, o homem pensa com a cabeça de baixo, o homem tem necessidades e que o feminino é ensinado a atender. Né? Eu quero ser livre, né? Porque tem muita coisa, né? Eu sou livre, eu faço o que quiser. Isso. É essa autorização da liberdade para o homem, né? E essa negação da liberdade para a mulher, né? Só para a gente ficar nessa dicotomia aqui. Então, enquanto você estava falando do louco, me veio isso, né? Essa construção da masculinidade que autoriza o homem a ser livre sempre, mas quando ele é muito livre sempre e ele não se compromete com os contratos sociais e com as questões sociais, principalmente desenvolvendo esse olhar para outra pessoa, ele de fato, aí veio a segunda imagem, que é como esse homem se conecta com o querer, com qualquer pequeno querer, e ele acha que ele tem que seguir qualquer pequeno querer. Então, dentro do feminino, a gente conversa muito sobre conectar-se com o querer, porque o impulso do feminino por construção social é se conectar com o querer das outras pessoas. Sim. Então, primeiro eu cuido do meu marido, primeiro eu cuido dos meus filhos, primeiro eu cuido dos meus pais idosos, primeiro eu mantenho a minha casa limpa, depois eu vejo aqui o que acontece. Se acontecer de existir, de sobrar algum espaço, né? Então, tem muito
esse lugar, assim. Eu fiquei com essas duas imagens do louco pro masculino, assim, enquanto você falava. E nessa quarentena, eu vi muitos homens irem embora. Muitos. E mulheres que ficaram, tipo, tipo aquele meme do John Travolta olhando para os lados, assim. A Nazaré Tedesco fazendo conta, sabe? Aquele meme da Renata Sorrah, tipo, o que está acontecendo aqui, né? Muitos homens que de fato levantaram e saíram andando, né? Então achei bem, uau, essa primeira carta aí do teu masculino. Mas vai lá, vamos fazer o jogo completo e depois a gente faz o jogo do feminino. Não quer falar do que segura aí, o que você fala no feminino? Vai ficar legal, será? Vamos tentar, então. Pois é, no feminino, o que é que deveria parar de fazer? Veio o pendurado. Que muito, me vem essa imagem dessa coisa da rendição sempre, né? Que o feminino oferece para o contexto, sabe? Essa coisa de sentir que não pode fazer nada. Essa coisa de sentir que não é permitido, de sentir que não é autorizado, de sentir que não é possível. Então, trazendo muito para o concreto, o que eu ouço de mulheres que me conectam com essa imagem do pendurado, que não deve ser uma posição gostosinha, né? Você ficar pendurada pelo pé, com a outra perna dobrada e as mãos para trás, que não necessariamente a gente sabe se estão amarradas ou não. Tem aquele tarô que enxerga as cartas por trás, assim. Não, né? não me fala disso, não. Não. Não, eu não tenho ele. Eu só fiquei... Eu vi um unboxing uma vez e eu fiquei só curiosa. Mas, enfim, a gente não sabe se essas mãos estão amarradas ou não. Mas tem essa coisa de, em teoria, não se ter o que fazer, né? Então, o que me conecta no concreto com o feminino a essa figura, e o que eu ouço muito eu tenho os boletos para pagar, eu tenho os filhos pequenos, eu tenho... E esse lugar de... Eu me sinto mal de pedir ajuda para o meu ex-marido, pai dos meus filhos. Eu digo, veja, mas para cuidar de filhos você não pede ajuda, né? Você compartilha obrigação. É tão simples quanto isso. Então, depois nas outras casas a gente vai entender o que esse pendurado precisa fazer, mas assim, me vem muito essa coisa de para de achar que você precisa se render e se entregar sempre, assim, de que você precisa esperar sempre, de que você está sempre nesse lugar da não liberdade, né? São essas as legal imagens que me porque vêm. quando a gente fala do pendurado, a gente fala da questão do sacrifício, né? E você tem um sacrifício inteligente e um sacrifício burro. Então, o sacrifício é o Bem do jeitinho sutil carioca que a gente tem de contar, né? Porque, na verdade, não tem como falar de outra maneira, né? Porque a gente, quando fala do sacro ofício, né? O ofício de tornar sagrado, né? E quando você fazia sacrifícios no grande templo, então, assim, o que eu quero de Deus? Se eu quero de Deus uma coisa simples, eu levo lá em sacrifício um pombo. Se eu quero algo grande, eu levo um boi, 2 bois, 10 bois. Então, assim, eu entrego alguma coisa de valor para que eu obtenha do universo algo que seja muito maior. Então, meu exemplo clássico, né? Eu estou estudando para um concurso público. Eu vou sacrificar finais de semana, vou sacrificar porque eu preciso me dedicar para que eu tenha condições de passar nesse concurso. E aí, beleza, porque acabou o concurso, eu não preciso continuar esse sacrifício. Eu fui até lá. O sacrifício ele é burro quando eu não tenho nada de volta, quando o que eu tenho de volta é muito pequeno com relação ao esforço que eu fiz, ou quando ele não tem validade. Eu vou ficar eternamente me sacrificando por alguma pessoa ou alguma situação e eu vou ficar preso nesse lugar, porque você acaba virando um refém, que é uma outra leitura do pendurado. Né? E aí você usou uma palavra renúncia, e aí eu, com as minhas conexões malucas, né? Algo que eu gosto de falar em relação ao pendurado tem a ver com uma palavra em sânscrito que é Sharanagati. Aqui, a Priya, né? Eu sempre falo Sharanagati. Aí, no final de semana, eu descobri com a Priya, que sabe muito mais de sânscrito do que eu, que é, não, Sharanagati. Então, aprendemos. Que é renúncia. Mas você não renuncia ao outro, você renuncia a algo que é maior do que você. Isso. Então, é esse lugar de a gente ter consciência do que está fazendo, lembrando sempre que o pendurado é aquele que ele não foi enganchado nessa árvore, mas ele mesmo se coloca na medida que ele se trai. Ele trai a sua própria essência. Sim. Então,
parar de ser pendurado é resgatar a sua verdade. Você dar voz aos seus desejos, às suas vontades, Resgatar o seu aos seus querer, né? desconfortos, né? Então, E eu lembrar vi que você é muito. livre que nem um louco, né? Tem isso, assim. Isso é uma coisa que eu falo muito para as mulheres. Você precisa lembrar, só lembrar que você é livre. É engraçado que a gente tem um contraponto aqui, né? Eu de louco e Total, você de pendurado. total. Mas isso é masculino e feminino, né, Eu Márcio? saindo por aí, batendo Clássico. perna e tudo mais, e você presa pelo pé, das suas Algo. responsabilidades, seus compromissos, eu não posso, não, agora não, mas Isso. e por aí vai. E aí, para não perder essa sua última fala, tem uma coisa que eu não falo muito publicamente, porque é uma coisa que precisa de contexto Sim. e é uma coisa que precisa dos ouvidos certos para serem ouvidos. Mas aí eu vou fazer como se fosse um disclaimer, assim, um aviso, né? Eu não pretendo mudar a cabeça de ninguém. Eu não pretendo convencer ninguém de que eu tô Ah, certa. O que eu costumo dizer é, se tem os ouvidos que querem ouvir e a cabeça que quer refletir, ok, você vai poder concordar comigo ou não, mas isso é um outro estágio. Tem uma coisa que eu provoco no feminino, que eu provoco nos círculos de mulheres, que eu digo assim, ok, eu consigo dar uma aula de 3 horas sobre feminismo, patriarcado, construção social, etc, etc, sem falar essas coisas, porque eu acho que essas palavras são muito mal entendidas e sim. levantam muros, né? Então, mas você não fala de patriarcado. Eu falo de patriarcado e esse feedback eu recebi de uma advogada depois de ver uma aula minha. Ela falou, você falou de patriarcado por 3 horas sem falar a palavra patriarcado, né? Que é o cuidado um pouco semântico que eu acho que a gente precisa ter de vez em quando para não levantar um senso comum errado. Enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, hoje, no século XXI, quando a gente fala desse extrato social de mulheres privilegiadas, eu estou falando de classe média alta, etc., a gente precisa começar a se perguntar quais são as opressões que eu mantenho sem saber, Sim. né? Então, assim, eu recebo muitas mulheres dizendo, meu marido não me ajuda com os meus filhos, meu marido não me ajuda, principalmente filhos pequenos, né? Meu marido não me ajuda, meu marido não me ajuda, meu marido não me ajuda. E aí eu começo a perguntar assim, quando o seu filho nasceu, né? Principalmente se a mulher tem mãe viva, quando o seu filho nasceu, qual era o acesso que você dava para o seu marido a esse neném? Estou Sim. falando de acesso de dar banho, de trocar fralda, de pegar a criança, porque o pai ele nasce quando ele toca na criança. A gente está com a criança dentro, Ah, né? Mas o que eu vejo e o que eu recebo de resposta invariavelmente dela, mas ele não sabe fazer. Aí você mantém o homem distante por 6 meses, 1 ano, às vezes até mais. E aí, quando de fato a coisa, né, também a criança vai crescendo, vai demandando mais coisas, etc, etc. Aí você exige desse pai um vínculo que não necessariamente você ajudou esse pai a ter. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de narrativa, né, situações em local de trabalho, relações com família, etc., a gente também precisa começar no século XXI, com os recursos que a gente tem, com a informação que a gente tem, a dar 2 passos para trás, assim, e falar, ok, eu fui oprimida de várias maneiras, tem uma série de razões que apenas são boas, são ruins, não me importa. O que é que eu continuo sustentando ainda? sim. Né? E aí, só para terminar essa fala né, fazer o gancho da constelação, que eu não me aguento, você sabe disso, muitas vezes esse feminino está pendurado porque está honrando um sistema, está a serviço de um suposto reequilíbrio de um sistema familiar e tem alguma coisa muito mais forte nessa consciência, enfim, de grupo, né, de clã, agora a gente chama de consciência espiritual, na metodologia Hellinger, puxando esse pé, que não deixa esse pé sair. E aí, esse feminino experiencia a boa consciência de se manter pendurado para continuar sendo amada por esse sistema e para pertencer a esse sistema, e não experiencia o que a gente chama de má consciência, que no fundo é algo bom, de dizer, não, isso aqui eu corto. E tem jeitos de cortar. Só com a cabeça é muito difícil, porque essa força motriz é muito grande, a força de sistema geralmente é muito grande. Só com a cabeça é difícil, mas tem outras ferramentas para executar o processo, né? E instalar esse impulso. E é Enfim. importante que a gente busque ajuda, né? Acho que esse é o principal, porque às vezes a gente Sim, não sabe fazer isso total, sozinho. Então, total. procure ajuda de um terapeuta, de um grupo de mulheres, ou qualquer lugar Sim. que possa te dar esse Psiquiatra, respaldo. psicólogo, psicanalista, né? As profissões talvez mais institucionalizadas também.
É isso aí. Que devemos dar continuidade. Uau! Quero ver, para esse masculino. Esse masculino precisa continuar a trabalhar com o seu feminino. Eu acho Mentira! Que coisa mais linda! eu acho que tem ainda que você tenha muita gente bronca, e provavelmente essas pessoas broncas não estão assistindo a gente, então... Tá tudo bem. Não, mas Eu não acredito que uma saiu uma lógica. imperatriz nessa casa. Mas eu acho que é esse lugar, né, de reconhecer que você tem uma energia feminina também, né? Eu, quando dou aula e falo, por exemplo, de reis e rainhas nos arcanos da corte, ou mesmo da imperatriz, do imperador, falando dos arcanos maiores, eu falo sempre que não se trata, né, de as pessoas assim, imperatriz, a mulher, imperador, é um homem, ou rei. Não, ele está falando do masculino e do feminino. Então, é importante que, eu acho que tem muita gente que está reconhecendo essa força feminina em si. Sim. Tá? E aí é todo esse trabalho, né, que as pessoas se permitem chorar, que as pessoas permitem se abrir, se vulnerabilizar, essa coisa toda. E continua, né? Faz isso mesmo. Sim. Porque aqueles que são broncos, né? Então, tem uma história que rolou no Facebook, que eu não sei exatamente aonde, talvez no Rio, que aí o cara parou numa farmácia, assim, eu preciso de máscara. Você tem máscara? Assim, não tem máscara. Assim, puta, mas não tem nada de máscara. O cara assim, tem, mas tem rosa. O cara assim, pô, então tem. Aí disse, não, mas é rosa. Assim, cara, amigo, eu preciso de máscara. Foda-se, né? Me dá a máscara. E aí pegou a máscara e comprou a máscara. Nisso chegou um cara e perguntou assim, tem máscara? Aí o cara assim, só tem rosa. Aí o sujeito assim, porra, mas aí tu me fode. Então, isso deve ser coisa do Rio, né? E foi embora. Assim, esse cara vai morrer porque ele não botou uma máscara rosa. Quer dizer, não morra, por favor, né? Mas tipo assim, que imagem boa, hein? Porque ele não tem, né? Eu não posso usar uma máscara rosa. Que imagem boa. E você sabe que quando você levantou essa imperatriz e me subiu até um calor assim, do ponto de vista concreto, quando a gente fala de feminino e masculino em palestras, em cursos, etc., eu gosto muito de trazer o que são atributos do feminino, supostamente ancorados na energia feminina, e o que são atributos ancorados na energia masculina. E quando a gente fala desse masculino que precisa acessar o feminino, você cita o acesso à emoção, que sim, pela construção da masculinidade a gente tira isso deles, né? De vocês, deles, né? Olha eu, de vocês. A gente vai esquecendo de vocês. E quando a gente fala de acessar atributo feminino, a gente fala principalmente dos atributos de compartilhamento, dos atributos de passividade no bom sentido, do receber, né? Do acolhimento, desse espaço vazio, onde algo pode ser gerado, onde algo pode ser feito, né? A gente fala do ouvir, que também exige um lugar vazio para que essa palavra chegue. A gente fala do estar disponível, a gente fala do servir, a gente fala do cuidar, né? Então, basicamente, atributos femininos têm a ver com esse ser que simplesmente existe, ele não precisa estar ancorado num fazer, e esse é um grande aprendizado para mim, porque eu sou muito fazedora, né? E essa chave começou a mudar quando me disseram isso, as minhas professoras na formação do feminino me disseram isso, a Tássia e a Sol, e eu fui acessando esse saber, e esse olhar que olha para o outro, assim, que existe. E isso na constelação também é uma chave para muita coisa, né? Eu vejo você, quando eu vejo você, eu te incluo, você existe, né? E esse cuidado que você tem com o outro. Então, se para o outro... Tem um livrinho muito simples que chama As 5 Linguagens do Amor, que várias clientes minhas eu já dei para elas lerem e tal, mas basicamente você faz um testezinho para saber o que é importante para você como alfabeto. Importante para você é tempo de qualidade, a pessoa te dá um tempo de qualidade. Importante para você são palavras de afirmação, são presentes. O que é importante para você sentir que você está sendo amada, né? Então o feminino vai olhar muito para isso. O que é importante para esse outro, para esse cuidado com o outro, para o outro se sentir amado, né? Que bom que isso saiu na sustentação do masculino. Fiquei muito feliz. E é legal porque a letra hebraica que saiu a letra Beit. A letra Beit é a letra do Shabat. E o Shabat também é o casamento do divino com a sua Shekhinah, né? Então não deixa de ser esse casamento com o feminino. Uau! Uau!
quando a gente fala do Shabat, que é, né, começa na sexta-noite e vai até sábado ao fim do dia, é o casamento, o eterno que se junta com a Shekhinah, e toda semana a gente comemora esse casamento, eu vou estraçalhar aqui com os judeus, né, mas esse Shiv Shakti. Sim. Né? Então, Sim. de uma maneira judaica de ser, Sim. a gente está falando dessa união, né? Eu adoro, né? Ali atrás tem um mini altar hindu, e eu tenho uma figura ali no porta-retrato, que é exatamente Shiva com Parvati, que é o Ardhanari, que é essa comunhão do masculino e feminino ali conjugados, né? Então, a metade do meu corpo é Shiva, a metade do meu corpo é Shakti. É a Parvati. Ai, que lindo. Eu preciso conjugar isso. Né? Então, a gente pode fazer essa ponte com o famoso e popular Yin Yang, né? Do princípio da dualidade. E me deu muita vontade de te contar uma coisa, que é uma coisa que a gente ainda está discutindo muito dentro da Umbanda, né? Mas hoje, como é que a Umbanda se organiza do ponto de vista de cosmogonia mesmo, assim, né? Então, a gente acredita num Deus único, que irradia 7... hoje a gente já está falando, enfim, de 8, mas irradia 7 tipos de energia, e nessas energias a gente divide trono feminino e masculino, e portanto tem um orixá para cada trono. O que a gente está discutindo hoje na Umbanda? Deus e deusa, então o princípio feminino de dualidade no mesmo patamar, e daqui a gente desce os tronos. E daqui, com a mesma força, com a mesma ancoragem, com a mesma importância, que é muito um princípio budista, né? A gente desce os tronos. Sim. Né? Então, e aí esses tronos, de fato, conseguem se complementar, porque tem uma outra provocação que eu não faço muito publicamente, mas faço para os meus grupos de mulheres, que é: o homem é necessário, sim. Claro. O homem é importante, sim. Né? Ainda que você não queira se relacionar afetivamente com ele, ele é uma energia fundamental. Filho precisa de pai, sim. Sem nem óvulo, então não tem como você sair desse lugar. E não é nem só na concepção. Se você pega a metodologia de constelação... Você tem positivo e negativo, então você não tem corrente, você não liga a luz. E né? se Então, você... falando da Umbanda, eu fiz um curso uma vez sobre trabalho com ervas, e aí tem uma coisa, como você está lá macerando as ervas, você consagra, né? Você pede que aquelas ervas sejam abençoadas, você fala o Pai Criador e a Mãe Geradora. Isso. É isso mesmo. Então, que o Pai Criador e a Mãe Geradora possam abençoar essas ervas para o propósito que elas estão sendo destinadas aqui nesse momento. É porque é bonito pensar que a semente cresce na terra, na Mãe Terra, mas a gente esquece que o Sol precisa entrar, né? Claro. Para ativar o princípio, né? Isso é super importante. E quando a gente pensa em constelação, o pai não é só fundamental na concepção. Ele é a energia que se não estiver ancorada em você, e eu não estou falando de convivência, depois em algum momento a gente pode falar de constelação, mas se essa energia não estiver ancorada em você, a partir do seu olhar, você não consegue andar na vida. Então você não consegue lidar com dinheiro, você não consegue ter sucesso no trabalho, você não consegue lidar com as coisas práticas do naipe de ouros, desse plano, né? Você não consegue, enfim, lidar. Uau, muito bom. A Imperatriz, então, na segunda casa do masculino. Fala da sua segunda casa e eu vou... Você quer saber? Quero. Você vai o quê? Fala enquanto eu vou ver com o recado do meu terapeuta, que ele logo em seguida eu falei com ele aqui, deixa eu ver o que ele está me falando aqui, mas diz aí. Tá bom. Ouve aí o recado, você quer dar pausa em alguma coisa? Só falei que a gente ia falar muito. E perdeu a terapia. Não, beleza, já entendi o que ele quer aqui. Epa, tá fazendo aqui. Que horas é a sua terapia? Era para ser uma, que acabou de passar para as 15. Pronto, fechado. Ótimo, fechado, resolvido. Sem terapia a gente não fica, gente, pelo amor de Deus. Precisa lá do horário, então já ficou tudo igual. Isso, não. Ótimo. Sem terapia a gente não fica, pelo amor de Deus. Você faz terapia, eu faço terapia, sem terapia a gente não fica. O que é que o feminino deveria seguir sustentando? A torre, a libertação. Para mim foi a primeira palavra que pulou assim quando eu virei o jogo. Tipo, deixa cair, deixa tudo que você pensava, tudo que você achava que queria, tudo que você achava e julgava de importante, todos os modelos, todas as relações, tudo. Liberta esse pendurado, né?
deixa esse pendurado cair, assim. Eu achei demais e gosto muito, muito da imagem de que quando a torre cai, entra luz e entra ar, né? Eu tenho uma visão super bacana da torre. Não vou me Eu amo a estender carta da torre. horrores aqui com isso, mas eu acho extremamente importante, porque eu digo o seguinte: a torre não é um prédio vazio que você ocupou. E aí, quando você falou sobre se Não. libertar das crenças e valores, é isso, né? Porque é um terreno em branco, limpo, Eu erigi isso, e eu vou né? Eu botando um levantei tijolinho de isso. cada vez. Aí eu vou, segunda Isso. coluna, segunda. Então, cada tijolo desse são as minhas experiências, as minhas crenças, os meus condicionamentos. E eu fico Isso. encapsulado nesse lugar. Em algum momento, o universo diz assim: Ana, está na hora de crescer. Aí você diz: não, mas não dá, né? Esse aqui é meu tijolo dobrado, né? Não dá para fazer um puxadinho aqui. Assim, não, esse é teu problema? É para já. Aí vem aquele raio e rasga de ponta a ponta. Eu gosto de falar que torre é 16, eu tenho 1 mais 6, que é 7. Então, assim, a torre está caindo, pega o carro, E vaza. distancia e não olha para trás para não virar uma estátua de sal. Sim. Então, a torre é Sim. um momento de que desestrutura, você fica sem chão, pode ser tudo isso, mas quando a torre vem, ela vem porque aquela estrutura não te sustenta mais. Então, ela precisa ruir. Sim. E do exemplo que você deu, tem um rabino que eu gosto muito, Newton Bonder, o autor do Alma e Moral, Sim. e ele tem uma frase, inclusive na Alma e Moral, lá que tem a Clarice Nisquier aqui no teatro em São Paulo há muitos anos, já vi várias vezes, tem uma frase que diz: nenhum lugar é amplo para sempre. A barriga deixa de ser ampla e a gente tem que nascer, empregos ficam pequenos, relações ficam pequenas, casas ficam pequenas, né? Nenhum lugar é amplo para sempre, principalmente se você decide uma jornada de autodesenvolvimento, né? Acho que Eu isso é mando para você importante. depois um texto. Quem está ouvindo aqui pode procurar na internet palestra do Pathwork. E aí você tem palestra 183, que é o significado espiritual da crise. Crise é a cara da torre. E o Sim, significado total. espiritual da crise fala o quê? Exatamente que a vida é para ser o tempo inteiro mutável. Recriada. Então, roda da fortuna, né? Então, o tempo Total. todo é impermanência. Já dizia Buda e Lulu Santos, né? Nada do que esperado, já foi um dia, tudo passa. E é isso. Ah, Lulu Santos, um profeta mago. Gosto. Exato, né? Então, É a isso aí. ruptura acontece quando a gente cristaliza. Então, a gente está tão engessado, está tão enrijecido nos nossos valores, nas nossas crenças, naquele lugar que eu não abro mão. E aí tem um momento que quebra. E quebrar é necessário. É necessário que você se sinta sem chão. E aí eu tenho uma aluna que perguntou uma vez para mim assim: mas não dá para guardar um tijolinho de lembrança? Eu falei assim: cara, isso é tipo o filme da Múmia. Tipo, se o cara entrou na pirâmide e resolveu pegar um artefato e ficar amaldiçoado pro resto da vida. Então, Filme assim, da Múmia, ótimo. não pega nada, deixa, né? Se Deixa lá. afasta. Então, se você está no seu prédio corporativo e toca o alarme de incêndio, você dirige para a porta de saída e busca segurança. Não, mas estou 3 horas trabalhando aqui nessa planilha em Excel, deixa eu salvar no pendrive. Não, mas deixa eu... Cara, vai Pensei lamber a mesma você coisa, a deixa eu salvar planilha. esse Excel. Excel Vai lamber faz parte do tudo. trauma. Então, torre. Vou fazer uma viagem aqui agora, que me veio também, que me pulou muito. Na Umbanda a gente tem um orixá, inclusive, que é o meu orixá de frente, que é a Yansan, a dona do raio e do vento, né? Então, a Maria Bethânia tem uma música linda que começa com a declamação, né? De que ela não busca a rocha, o cabo, o cais, mas faz da insegurança sua força e do risco de morrer seu alimento, né? E que sem ela nada anda. É a menina dos olhos de Oxum. Então, Yansan é essa força do trono que vai dos tronos de Deus que vai instalar o movimento e é a dona do raio, né? Então, assim, esse raio que de fato vem, tira essa coroa e coloca qualquer coisa em movimento, queira você ou não, né? Se a gente pensar lá na estrutura do Naif, né? A torre está no caminho da dor, onde tem alguma coisa maior acontecendo, assim. Então, o que eu digo sempre, ontem num jogo, a torre saiu na mandala astrológica, né? Que a gente aprende com a Edi. Quero falar da Edi no final, que a Edi me ligou ontem, tô tão feliz.
a gente aprende que Eu na vi a casa de foto da sua Escorpião... toalhinha, essa toalhinha é igualzinha a toalhinha da Edi. É, total, é óbvio. Eu sou filhote Edi, assim, ó, time Edi até morrer. E aí, a torre, num dos jogos que eu fiz ontem, saiu na casa de Escorpião, que é o fundo do rio, né? Pra gente, assim, nas águas profundas. E a conversa com a cliente foi incrível, porque você imagina uma torre caindo Claro. debaixo d'água, né? Você acha que essa água tá como, né? Você acha que essa profundeza tá como? Mas, assim, queira ou não queira, vai cair. Então, você, como dizia a nossa também maravilhosa Marta Suplicy, relaxa e goza, né? É meio por aí. Então, e aprende, né? E passa e pede ajuda e vai. Então, gostei muito da torre nesse lugar do que o feminino deveria sustentar. Só uma última observação que eu ia esquecer: quarentena. A quarentena, pelo que eu estou observando na pesquisa que a gente fez no IPFEM e com as minhas clientes, a quarentena não está trazendo nada de novo. A quarentena não está trazendo nenhum problema novo, nenhuma coisa que você olha e fala, nossa, isso não estava aqui antes e agora tá, pensando em relacionamentos afetivos, principalmente, né? A quarentena é uma grande lupa que a gente põe na coitada da formiga, e a formiga pega fogo, né? Assim, a quarentena ampliou muita coisa do ponto de vista de relacionamentos amorosos. E quando você amplia, você fala, isso aqui não me serve mais. Isso aqui já foi, já deu. Né? Tem uma coisa, tem um filme, uma série na Netflix, eu não sei o nome agora, mas é uma série nacional, que fala de alguma hierarquia celestial, seria, sei lá, uns anjos que não são anjos. Ah, eu vi isso, sim. É um anjo ali meio intermediário. Bem lembrado, preciso ver isso. Eles só falam eles falam através das manicures e dos motores de táxis. Né? Que eu achei maravilhoso. Alguém me contou essa história, né? Que assim, motor de Uber, não, Uber ou outra coisa, né? Motor de táxi e manicure. Respeita a instituição, né? Isso. Respeita. E aí eu tenho uma cliente que ela estava passando uma crise no casamento, tipo assim, puta, mas, sei lá, Haroldo mudou, né? Haroldo nunca foi assim, não sei o que, tudo mais. E aí ela estava na manicure, e a manicure, sei lá, por algum motivo falou algo do gênero, as coisas sempre foram assim, você que não queria ver. Ela não estava falando do caso. Uma coisa aleatória, tipo assim, porque sabe, nessa situação, essas mulheres, né? O cara sempre foi daquele jeito, mas ela não quer ver, ela se recusa a ver. Só que uma hora ela abre o olho e tipo, toma um susto, mas que susto. Se você olhar para trás, aquela pessoa sempre teve aquele comportamento. Só que você ignorou por qualquer ganho secundário que você tinha naquele processo e beleza. Aí quando ela me contou isso, eu lembrei, né, que eu me falado dessa história da série, né? Eu falei assim, puta, ela, o Ângelus, né? Sei lá. Total. Tudo é oráculo, né? No fim das contas, tudo é oráculo, assim. É impressionante. E o que a gente só, assim, não pode perder de vista, e o que eu digo para as mulheres também muitas vezes, você é que não estava amadurecida o suficiente para enxergar e lidar. Né? Então, eu gosto de dizer que depois de ver, não dá para desver, depois de ouvir, não dá para desouvir, né? Então, a hora que você ganha consciência, isso instala uma responsabilidade. Por isso que a gente, às vezes, repete aquela frase de que a ignorância é uma bênção. Porque se eu tomo contato, eu preciso fazer alguma coisa, né? Mas o processo terapêutico é isso, né? Então, às vezes, o terapeuta percebe onde está a sua ferida, mas ele não é um jogo de tarô, né? Então ele não pode chegar e falar assim, Ana, teu problema é esse. Isso. Ele vai ali, vai pavimentando, às vezes dá umas indiretas. Eu já percebi, né? Em algum momento eu tive um insight lá assim, filha da puta, ele já tá me falando isso há um tempão de outras maneiras, né? E eu não tinha percebido, né? Tava achando assim, é uma frase solta ali, é uma indireta lá. Só que é quando, cara, abriu o cabeção. Por quê? Mas porque eu alcancei uma maturidade na alma que me permitiu olhar para algo que agora eu posso trabalhar. Isso. Que é inclusive que eu falo com o tarô, né? As pessoas falam assim, não me fale coisas ruins. O tarô só fala aquilo que você está pronto para lidar. O tarô nunca te violenta, ele nunca abusa de você. Se vem a informação, é que você está madura o suficiente para olhar para aquilo e ver que caminho você vai dar para aquela dor. E lá com a Edi a gente diz algo que junta com isso, a gente diz isso e diz algo que junta com isso, que é, se sai no tarô é porque tá na hora. Exatamente. Não precisa ter dúvida, né? Não precisa ter dúvida, ele não vai te agredir. Tá na hora, né? Não é amanhã, depois... Tá na hora. Olha para isso e abraça isso que vai.
né? Bem por aí. Uau! Nossa, isso aqui tá muito melhor do que eu imaginei. A gente vai fazer muito mais vezes, vai ser demais. Já tô aqui louca, pensando em podcast, em programa. Muito, muito, muito vento, né? E eu já estou elaborando aqui a carta seguinte. Eu também! Eu também! O que a gente deveria precisam começar a fazer? Ou precisam em relacionamentos. explorar essa energia. E saiu aqui um 3 de espadas. Uau! 3 de espadas na simbologia clássica, você vai ter um coração transpassado por 3 espadas. Por 3 espadas. Vou pegar aqui. Daqui a pouco você mostra. Vou pegar. Não só para ficar a referência. E aí, obviamente, as pessoas vão falar um monte de bobagem a respeito dessa carta, né? Infartou, não sei o que, tudo mais, mas para mim é esse contraponto entre emoção e razão. Então, aqui. Tá ele aí. No Weight. Então, é uma carta que causa um certo mal-estar quando as pessoas olham, porque não é uma imagem bonita, parece ser uma coisa trágica, mas o que fala é de um lugar de crescimento também, principalmente no tipo, a vida não é só prazer. A vida também é dor. A vida também é responsabilidade. Então, nem sempre eu posso fazer tudo que eu quero. Fala muito com o louco, né, Mar? Eu atropelo o outro. Eu causo dor no outro. Eu não posso causar dor no outro porque eu não quero ter dor. Então, é uma coisa meio de trazer responsabilidade. Então, essa espada que fura o coração, é esse trabalho, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Tem uma coisa bacana, né? Porque assim, no budismo, eu fazendo minhas conexões malucas, né? Então, no budismo você não tem os 10 mandamentos, mas você tem 5 preceitos básicos que você meio que assume. E aí você tem um desses 5 preceitos, você evitar a má conduta sexual. E o que é a má conduta sexual? É simplesmente, no primeiro ponto, todo ato sexual precisa ser um ato de consenso. Então, eu quero, você quer. Então, beleza. Não vale forçar a barra, nada. E a outra coisa nessa má conduta sexual é quando eu causo sofrimento na outra pessoa. Ok, você está apaixonada por mim, eu digo assim, Ana, puta, não vai rolar. Você sofre por isso, porque você criou uma expectativa que eu não pude corresponder. Sim. Isso é inevitável. Mas o que é sacana e que muita gente faz é simplesmente nutrir, às vezes, alguma coisa, nutrir o sofrimento do outro, você alimentar esse sofrimento, porque eu estou pensando só no meu ganho. Né? Então, quando eu assim, nossa, estou com saudade de você, né? Dando um exemplo tosco, e a pessoa às vezes fica, nossa, que bom, o Marcelo lembrou de mim, aquela coisa toda, sendo que não, só quero só te comer, né? E depois eu vou sumir de novo, você vem procurar e eu tô... Então, trazer essa consciência, né? Essa consciência de que eu preciso ser responsável pela dor do outro, dentro do que é possível ser responsável, claro. E estar pronto para o fato que, assim, às vezes o caminho vai ser difícil. Relacionamento é uma coisa complicada. E aí eu não posso simplesmente, porque o relacionamento não está bom, eu caio fora. Tipo assim, tipo, tabuleiro de xadrez, né? Eu empurro as peças, tipo, vou jogar com outra pessoa. A gente precisa lidar também com esses lugares onde eu não sei exatamente o que eu estou sentindo, eu não sei o que o outro está sentindo a meu respeito. Mas lidar com esse desconforto, lidar com esse medo, com essa insegurança, faz parte da jogada. Sim. E aí é bacana porque a letra hebraica que saiu a letra Tav. A letra Tav, ela fala de uma finalização. Dizem que o Tav é um selo de garantia do eterno, né? Então, quando Deus, quando traz para o mundo material, ele deu aquela, tipo, ok, está liberado, né? Quando você olha na árvore da vida, e eu trabalho com a árvore da vida luriana, eu só tenho um caminho que liga o mundo material com o restante da árvore, né? E a letra Tav está exatamente nesse lugar aqui. Que interessante. Então, não por acaso o Tav rege a Lua. Eu ia falar isso, a Lua muito feminino, né? Então, de novo, né? Então, trabalhar com esse lado da sensibilidade, da graça, né? Que é o atributo emocional aqui. Mas, principalmente, essa questão de, tipo, vamos ancorar, vamos nos colocar presentes
Porque aí volta lá pro louco, né? Aquela coisa que, fui sair. Isso, eu ia dizer, esse Três de Espadas está falando com o louco, né? Ele está dando um recado para o louco, é muito interessante. Eu li na carta, quando você levantou, está escrito boca embaixo. Sim. E me veio uma imagem, mas eu queria pedir só, se você puder, né, quiser, fala um pouquinho dessa palavra que tem aí, porque eu queria dividir depois a imagem que me veio, quando eu li isso para o masculino. Porque quando a gente fala da boca, a gente fala... Você tem a letra P, que na verdade fala da boca que fala. E aí, exatamente essa coisa, a boca que fala é a boca que cria. Mas essa boca exatamente fala da alimentação, daquilo que você se comunica, né, com o outro, né? Então, esse pedaço final aqui para completar o processo, sabe, quem tem boca vai a Roma. Sim. É um pouco por aí, né? Mas, tá. A imagem que me veio... a imagem que me veio foi um pedido de intimidade. Porque tem aquela coisa clássica de que prostituta não beija na boca porque é muito íntimo. Sim. Né? E quando eu li boca para o masculino, eu puxou um fio, assim, não só pessoal, mas das experiências que eu toco, né? Que entram em contato, essa dificuldade do homem de beijar na boca, né? E de beijar na boca sem necessariamente ter uma finalidade sexual, também conhecida como penetração, porque para o masculino é muito reto, assim, o sentido, né? E essa ausência de intimidade se não tem finalidade sexual. Isso faz muita falta para o feminino, né? Então, olhar... Uma cliente casada por anos, e aí casada por anos, boa parte desse período numa situação de casamento ruim, e quando ela separou, numa consulta, ela contou que assim, Marcelo, a gente não se beijava. A gente não se beijava nem quando transava. Aí, para mim, ficou uma coisa muito tipo, como assim, né? Como é que você pode conviver com alguém, transar com alguém e não beijar na boca? Aquela coisa automática, né? A primeira coisa que você busca é a boca, né? Não. Em teoria, não. Não. Posso te contar que não. Não, né? Então, e esse descolamento, né? Do que é intimidade, do que é sexo. Porque a intimidade, ela pode acontecer em muitos outros lugares, em muitas outras esferas, né? Inclusive corporais. E aí, o Tantra, não o Tantra que a gente pratica no Ocidente, né? Mas o Tantra como filosofia mesmo, oriental e tal, é muito baseado nisso, né? Então, que intimidade é essa, que é muito maior e muito mais ampla, de muito mais exploração do que efetivamente o contato de penetração, né? Masculino e feminino. E aí, quando você levantou a carta e veio boca, me veio, vamos começar a beijar na boca, galera masculina, por favor, né? E entende, e tem um episódio de Friends que é ótimo, assim, elas ensinando os lugares do corpo pro Chandler, né? E aí é engraçado, mas também é triste, né? Que o homem não esteja nessa atenção do feminino, que daí a gente volta para a Imperatriz. E é mais complicado, inclusive, porque você sabe que muitas mulheres também estão nesse lugar meio esquisito. Então, mesmo o homem que está buscando uma desconstrução, ele muitas vezes ele vai encontrar com uma mulher que está ainda no velho padrão. Super resistente, sim. Então, quando esse homem às vezes quer chegar e quer olhar nos olhos, parar mais tempo num beijo na boca ou qualquer coisa assim do gênero, assim, tipo assim, mas a que você veio? Não tem pegada, né? Você fala assim, não tem pegada. É isso mesmo que acontece. Isso foi matéria, inclusive, de alguma mentoria lá do Papo de Homem, e, sei lá, acho que uma semana atrás eu ouvi de novo essa história, do tipo, quando o homem está fazendo sexo oral na mulher, o pau amolece. Deveria falar pau? É pau, ponto. Então, assim, o cara por quê? Porque ele está no foco ali, então assim, ele não precisa ficar com o pau o tempo todo duro. E ela fica, por que você não está de pau duro? Cara, eu tô aqui trabalhando aqui embaixo, tá? Tá olhando? Tá percebendo que eu tô engajado em outra coisa? Quando eu subir, de novo ele vai e volta. Mas ela assim, não, você não está gostando, você não está comigo, você perdeu o interesse. Mais, você deve... E aí tem esse lugar também de uma falta de entendimento de como é que as coisas funcionam, né? Então, isso mesmo. A mulher às vezes tem dificuldade de reconhecer o próprio corpo. Algumas já estão assim, nossa, já me conheço, então eu já me masturbo, né? Porque falar hoje de mulheres que se masturbam é quase uma coisa revolucionária, porque há algum tempo atrás isso era impensável. Então, hoje, assim, não.
beleza, eu sou solteira, eu tenho um vibrador em casa, tenho, sei que, ou eu me manipulo, eu sei que vou fazer isso, eu sei que posso proporcionar prazer. E isso é uma coisa muito recente, né? Sim. O homem já cresce nesse lugar e cresce nesse lugar errado, porque a masturbação masculina é uma masturbação burra e que não proporciona o potencial que poderia ser. E ele quer reproduzir na relação, em geral, com o feminino, o que ele tem na experiência solo, né? Assim, também tem isso. Sim, e E aí a todos mulher, os de modo geral, modelos também não conhece o corpo culturais do e tal. homem, né? Então não é a maneira que o homem não conhece o corpo da mulher, a mulher também não se preocupa com o corpo do homem, porque ela acha também que aí porque o homem vive da pornografia. Mas muitas mulheres, quando vão transar, também querem fazer algo performático. Também assim, eu quero que ele ache que eu sou incrível, que eu sou... Não, ou esperam que ele faça, né? Porque esse também é um modelo que a gente tem, que é o modelo sexual americano, né? Ok, muito bem, muito bom. Manda você aí. Você quer saber a minha terceira carta? O que as Vai lá. mulheres precisam começar a fazer? Sustentar? O imperador. Eita. Então, sai a imperatriz para você e sai o imperador para mim. E a hora que eu virei esse imperador, eu pensei, graças a Deus, porque isso também está nos meus lugares de provocação em grupos de mulheres, né? Quando eu virei esse imperador, a primeira frase que me veio foi: conquiste o seu reino. Foi a primeira coisa que veio, né? Conquiste o seu reino, seja a dona do seu reino. E no mundo que a gente vive, não dá para ser só dona de um reino sem borda. Né? Precisa de borda, precisa de clareza, precisa de razão, precisa de, olha, até aqui dá para ir, a partir daqui não dá para ir, isso funciona, isso não funciona. Todo um entendimento de funcionamento de mim no mundo, quer dizer, o imperador ele me trouxe muito isso, né? Esse lugar pragmático, racional, e não só esse lugar mais fluido e mais sutil do feminino, né? E a minha provocação para grupos de mulheres é Manipura, chakra do estômago, plexo solar, né? Cadê essa energia para a gente botar isso no mundo? Cadê a nossa força motriz e a nossa capacidade de andar, né? Cadê eu sou a dona do meu reino e eu sei o que eu preciso aqui, né? Então, a hora que eu virei esse imperador, eu falei, yes! E também fala sobre integrar o masculino que tem em mim, né? Dá para viajar tanto nessa imagem Muito, aí, né? Até porque muito. eu falo muito da questão. Quando eu falo, por exemplo, do naipe de paus, que as pessoas às vezes ficam meio perdidas sem saber o que falam de paus. É claro falar de espadas, é claro falar de copas, é claro falar de ouro, mas paus a gente fica uma coisa meio que é espiritualidade, é criatividade, é não sei o quê. E paus fala da você encontrar o seu poder pessoal. Porque o paus, na verdade, é o cetro. Então, lá nos tempos antigos, o líder da tribo, ele carregava um bastão, porque assim, você olha lá, o chefe é aquele lá, porque é o cara que está carregando o bastão. E quando você fala da figura do imperador, você fala dessa pessoa que sabe manipular o seu cetro, e manipula o seu cetro com autoridade. Sim. Ele não tem medo de mostrar o seu cetro. E aí, do meu jeito delicado de ser, muitas vezes eu falo tanto, principalmente no naipe de paus, que é preciso colocar o pau na mesa, ainda que você não tenha um. Porque tipo assim, tá, mas o que eu quero? Nesse sentido. É isso aí. É isso aí. Sabe, no mínimo, a gente precisa articular o que você quer e o que eu não quero e como é que a gente lida com isso. Sim. Mas precisa verbalizar e precisa ter... Aí paus também fala de ter coragem. Sim. Tem uma certa ousadia de assim, não, mas eu não gostei. Não, mas eu não quero. Que aí, de novo, né? É o imperador nessa postura que conversa com aquele pendurado que precisa ser total, tratado. Exatamente. Sai de um lugar de impotência para reconhecer o meu poder. Pro trono. Total. Ele é libertado por essa torre, dentro dessa torre tem um imperador, né? Cara, eu adoro fazer isso. Eu digo, a torre é um Kinder Ovo. Quando você abre, tem um presentinho. E aí, dentro dessa jogar torre com tem maior um e imperador. menor, né? Então, talvez tenha a torre, a carta de baixo é aquela liberta. Quando ela desmorona, o que estava lá dentro guardado, que precisa agora, ganhar o espaço? É isso aí. A torre desmorona para libertar esse imperador. Total, total. E esse imperador tem um exercício aqui para o feminino, alguns, né?
que também aparecem muito em círculos de mulheres. A reconciliação com o masculino. Isso é uma coisa que a gente fala muito, né? De tentar sair desse lugar da agressividade em relação ao masculino. Eu tava com isso aqui na garganta. Eu falei assim, não, agora vai lá. Eu até sei como é que a gente pensa igual, mas esse assunto, quando sai daqui, às vezes é complexo. Sim, né? E assim, sim. mas precisa passar por essa fase? Precisa. A narrativa que serve para cada... eu costumo dizer que é contexto que cabe no contexto, né? Eu costumo dizer que, às vezes, sim, essa agressividade ela está a serviço de algo, mas a mesma provocação que eu fiz lá no pendurado, eu faço aqui. O quanto a gente não sustenta esse lugar de agressividade, muito mais porque ou foi o jeito que a gente aprendeu, ou porque a gente quer trocar o lugar do opressor. Isso, e eu digo sempre, cuidado para não inverterem o lugar do opressor. A intenção não é passar a oprimir o masculino, né? E eu me basto e você não serve para nada e agora eu vou então te submeter. Porque a minha questão não é nem o discurso para fora, né? Mas a partir do momento que eu começo a combater esse masculino que se apresenta para mim, eu estou combatendo o meu masculino interno. Então eu sufoco esse homem que sempre me abusou, me contou de lá, blá. E ok, porque essas coisas existiram, e eu trago essa marca, eu trago, né? As mulheres tragam essa marca. Mas eu tenho que olhar para o masculino que está em mim. Porque se eu começo a achar que o masculino inteiro não presta, eu também estou matando o meu masculino. Sim, e não deixando florescer, né? Tem uma coisa que é assim, todas essas dores que a gente sente, que a gente acessa no sistema feminino, elas são muito genuínas, né? Sim. Muito genuínas. Elas vêm de lugares muito profundos, do ponto de vista de sistema familiar, do ponto de vista de, né, sistema, enfim, humano de uma maneira geral, nesse plano. Mas esse imperador, a outra grande provocação que eu faço é o quanto a gente... E aí, eu também posso falar, tudo que eu falo também por mim, né? Obviamente, como porta-voz e como pessoa que vive tudo isso. O quanto, às vezes, eu levanto esse imperador de um jeito cortador de cabeças. Então, precisa, de novo, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Então, a minha decisão de trabalhar com o feminino nasceu, muitos anos atrás, de estar cansada de sustentar um lugar masculino. Por natureza, eu sou muito masculina, com atributos masculinos. Sim. De objetividade, de rapidez, enfim, de praticidade, de pragmatismo, de ceticismo, blá, 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 blá. Isso me levou para um lugar de atuação muito masculina no mundo, né? Que me levou a ser executiva, internacional, blá, blá, blá. E chegou uma hora que eu olhei e falei, eu não quero mais sustentar esse lugar, né? Não quero mais ter essa narrativa, falar por esse alfabeto, ter essa gramática, enfim. Mas eu também não cabia no que eu achava que era o feminino, do ponto de vista de estereótipo, né? Então, ainda bem que encontrei pessoas, e a Anitta Gomes é uma delas, assim, a minha grande referência, que me fez entender que tudo cabe no feminino. Mas hoje eu recebo 2 grandes tipos de mulheres em consultório. A mulher que não tem o plexo solar, não tem o manipura então não tem esse imperador, e é difícil desenvolver esse imperador, porque daí a gente vai tropeçar num monte de obstáculo. E a mulher que é imperador demais. Vão chegar com, sei lá, mais de 30. Sim, a princípio sim. É uma vida inteira que você foi construída para não ter esse lugar, não ter essa voz. Então... E de um sistema familiar, na maioria das vezes, das 3 últimas gerações, muito machucado. Machucado, abandonado, humilhado, excluído, pela maneira como os relacionamentos se davam, vamos falar dos séculos só 19 e 20, para ficar nesse último tiro de gerações, assim. E o segundo grande grupo são mulheres muito imperador, muito, que assumem todo o controle de tudo, e tem 2 perigos aí. O primeiro é o da arrogância, do tipo, ninguém sabe fazer nada, sou eu que tenho que fazer, e aí eu me sobrecarrego porque, obviamente, ninguém me ajuda, e tem esse cansaço. E o segundo eu mais enfraqueço do que fortaleço, porque quando eu tiro de você a oportunidade de fazer alguma coisa, eu tiro de você a oportunidade de aprender, né? Eu tenho 2 exemplos clássicos, né? Uma eu comparo muito com uma rainha de paus, porque às vezes a rainha de paus ela é tão independente que ela não abre espaço para o outro. Isso. Ela reclama, né? Porque não tem... você não permite que outros se aproximem. Isso mesmo. Então, isso é um não problema. tem porque você também não deixa, né?
Pois é, então, que lugar é esse? Ah, mas aí, Uhum. tá querendo que eu seja mulherzinha? Não, porque, de novo, esse mulherzinha também entra É, que estereótipo é num esse, termo né? muito ruim, né? Não é disso que ele está falando. Isso. Mas só de Uhum. permitir que o outro... Eu gosto muito de falar da coisa da dança, né? Então, eu estou fazendo... Sim. Agora estamos todos parados, né? Mas eu estou aprendendo forró no Mova, aqui no Rio de Janeiro, com o... Quem escapou o nome dele? Desculpe. Mas ele tem um forró desconstruído, e eu digo que é um Uhum. forró desconstruído místico-filosófico, porque, na verdade, nesse lugar, né, nessa dança que é o Ian, e nesse lugar a gente não tem essa coisa que o homem leva. Qualquer um Tá, leva. E o que precisa? tá, Qual é a importância? Quando eu estou com a minha parceira, e aí tem outra coisa legal, né? Porque lá, na maioria das vezes, você tem mais mulher do que homem, mas lá tá também, tipo bom. assim, não tem frescura. Quando você está dançando com uma menina e te troca, e quando você troca, tem um cara do seu lado, dance com um cara. Porque provavelmente tem uma Tá, menina dançando com uma menina. Então, tipo assim, aprenda, tá lide tudo com bem. isso. E aí as Tá. pessoas dançam, homem com homem às vezes, trocou, e, então beleza. Mas o Aham. detalhe, e aí obviamente quando o homem com homem dança, ainda é um lugar de muito É sempre desconforto. esquisito, sim. Porque você não sabe quem está levando quem, aquela coisa toda. E assim, tipo, farra não me toca muito, não chega muito perto. Uhum. Beleza, que é um processo que a gente tem que passar. Agora, quando você está dançando ali na bolsa, você está com a mulher, a primeira coisa que ele fala, sente a música. Deixa a Tá. música passar por você. E agora entre em contato com essa pessoa que está na sua frente. Sabe? Sim, Coração com coração. sim. E começa a dançar com ela. E ele até fala assim, se não fez a conexão, meio que sai, dá uma coisa e volta. Não Tá. dá mais uma pirueta. E aí, opa, agora a gente encontrou. E quando encontra, essa condução é natural. E se de repente se a mulher resolver te dar uma volta, ela vai pegar, e você gira com ela. Ou se ela quiser conduzir um passo, então assim, algumas mulheres vão lá estudar com ele, tipo assim, eu quero aprender a conduzir, porque em lugar nenhum que eu vou, eu aprendo a conduzir, porque tem um homem que me conduz. Tá. E eu já ouvi mulher falando assim, isso não me deixa de falar, porque eu prefiro que o homem me conduza. Isso, isso. Então, a gente tem de tudo nesse mundo, né? Nossa, a gente podia gravar um vídeo de 1 hora só para conversar sobre isso, porque tenho sentimentos muito ambíguos a respeito. Eu gosto muito, mas também não gosto muito e tenho argumentos para tudo. Assim, é curioso isso, Mas é né? Como legal mexe porque, na assim, gente. para mim, é aí por isso que eu digo que é místico filosófico, porque ele está falando da dança, ele explica ela Sim, para a dança, e eu fico pensando nisso na vida como um todo. total, Como é que eu entro em contato com o outro, e às total. vezes eu conduzo, às vezes eu me deixo conduzir. E tá tudo Sim, bem, e os dois se divertem, porque o objetivo sim, da dança é que os dois curtam. sim, total. Então, como é que é isso? Que ritmo é esse que está tocando? Né? É Tô uma pensando, valsa, é um bolero, é um forró? é, Então, já tem algum tempo já que eu adotei fluxo como Deus. Né? Então, quando eu falo uhum, assim, seguir o fluxo, abraçar o uhum, fluxo é o divino. Não precisa ter um uhum, nome de uma divindade, é fluxo. sim. Então, Eu tô quando aqui eu... pensando no slogan de São Paulo, né? Não sou conduzido, conduzo, em latim, né? É, me veio isso assim, engraçado. Tá bom, depois a gente então pode fazer um vídeo só para falar de dança, porque isso eu gostaria muito, porque eu danço, né? Sim, Danço a vida inteira, venho de uma avó que dança, de uma mãe que dança, eu danço. Nunca tinha feito aula e encontrei um professor incrível, porque daí eu queria um pouco mais de técnica para samba de gafieira, porque daí tem uns passos mais marcados e tal. E obviamente, assim, forró é algo que nasce muito natural em mim, morei na Bahia, né? Enfim, tem sim. várias histórias, dancei muito forró no Rio. E o Michael é muito engraçado, que ele fala assim, você é muito cremosa dançando forró, mas me dá muito trabalho, ele fala. Porque me entregar para a condução dele, sendo a mulher que eu sou, foi muito difícil. Mas foi um aprendizado para a vida, assim, para a vida, né? Enfim, depois a gente pode falar de dança, que eu Às vezes a gosto gente muito precisa ir por um disso. extremo para poder encontrar o meio termo, né? Total, total. E Então, essa coisa de eu estar cansada, né? De eu querer me entregar um pouco para alguém resolver um pouco de problema, né? Assim, cansei, né? Eu faço umas brincadeiras com quem tem intimidade, óbvio. Eu digo, eu não estava lá para queimar o sutiã. Então, eu quero que abra a porta, eu quero que pague a conta, eu quero. E aí, enfim, um certo homem com quem eu me relacionei uma vez falou assim, mas você é feminista de conveniência, né? E eu disse, aham, é.
Tipo, porque daí você esvazia a discussão, né? Você fala, o feminismo, ele, enfim, me autoriza a ser o que eu quiser, eu quero ser bela, recatada e do lar. Então, é isso. O meu pleito é esse, né? E indo enfim, para essas nuances. Aí Deixa eu rolar falar. um Celso Russomano, né? Se tá bom para ambas as partes, né? Isso! Essa a Ok. gente denuncia a idade, hein? Saber essa referência é Mas, pô, foda. não tem mais muito o que esconder, não. Tipo, foda-se, né? Tá bom, queria fazer 2 considerações finais. Acho que a gente já tá falando quase por 1h30 nesse segundo vídeo. Eu tirei tem um baralho de constelações sistêmicas que eu gosto muito, né? Legal. É um baralho dividido em 2 partes. Tem uma parte que ele é de frases de pessoas, enfim, de alguns nomes específicos, que eu separo na maioria das vezes. E tem a parte, sim, de falas de constelação, a partir dos entendimentos de constelação. E aí eu ancorei e falei, bom, o que esse feminino, né, precisa acessar sobre relacionamentos? O que esse feminino precisa enxergar, precisa ter clareza, precisa incluir? Na constelação a gente fala muito de incluir, né? Uhum. Eu tenho raiva. Eu tenho raiva. Eu tive raiva, né? E a gente tem uma coisa na constelação que a gente chama de inteligência transgeracional, né? Que inclusive a neurociência, enfim, já está começando a discutir. E a gente fala de transferência e dupla transferência, um pouco parecido com os conceitos de psicologia e psicanálise, mas basicamente eu posso herdar também essa raiva de alguém. Sim. E direcionar para alguém que, a princípio, não seria o objeto dessa raiva desse tamanho. Eu gosto sempre de fazer essa observação no final, porque esse é um princípio espiritual também. Quando fala assim, fizeram amarração para mim, né? Fizeram um trabalho, você fala, gata, não existe amarração que não entre por uma fresta, Claro. né? Então, as coisas, elas podem ser amplificadas, mas tinha uma fresta aberta para conectar. Né? Então, não é que aquela coisa não existia em mim e de repente passa a existir, tá A certo? magia, o encosto, tudo que acontece depois Total, é porque se total. encontrou ali uma ressonância. Então, Total. E essa coisa na ressonância de campo do Rupert Sheldrake, etc. Mas a gente fala muito espiritualmente sobre as auto-obsessões, né? Então, eu e a Fabiana, que é sacerdotisa e dona da escola onde eu dou aula, a gente fala uma coisa muito parecida, eu de um jeito carioca, ela de um jeito paulistano muito mais educado, óbvio, mas basicamente o que a gente fala, qualquer problema precisa começar por um lugar chamado vergonha na cara, né? Então assim, vergonha na cara para olhar para você e falar, putz, o que eu posso fazer e que consciência é essa que eu preciso desenvolver e qual é a minha parte para resolver isso? Depois você vai procurar outras ferramentas, chegando lá no final no espiritual, né? Mas o ideal é que você chegue num lugar espiritual com a lição de casa feita, claro. minimamente, né? E não achando que eu vou chegar aqui e vou entregar para uma entidade resolver, né? Então, quando saiu essa carta do eu tive raiva, essa carta fala muito comigo. Eu sou uma pessoa muito raivosa, o meu sistema é muito raivoso por muitos problemas de abandono, de violência, de abuso, enfim, que vem muito lá de trás. E eu sinto essa raiva em muitas mulheres quando a gente fala sobre relacionamento. Essa raiva não só do masculino, mas uma raiva de si, de estar pendurada, né? Então, assim, fiquei muito mobilizada com essa carta. Tem uma raiva que às vezes nasce da frustração, né? Total. E aí você não se lida com a frustração, com raiva. Da impotência, né? Da Sim. impotência, de tudo. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Eu acho que raiva é sempre um assunto complexo. Eu sou no Enneagrama, eu sou um tipo 1. Então, o tipo 1 é aquele que nega a raiva. Eu fazendo terapia, o Bruno sempre fala, né? Tipo assim, tá, e essa raiva cadê? Né? Então, você percebe, né? Pelo Macerfer, não sei, mas depois você fica claro que tem uma raiva ali que tá coisa. Sim. Mas, às vezes, por uma postura de querer ser certo ou querer ser perfeito, né? Qualquer coisa nesse sentido. Então, raiva, às vezes, é uma coisa feia. E eu, particularmente, eu convivi com muitas pessoas raivosas, né? Então, o fato também de conviver com essas pessoas raivosas me criou um lugar, tipo assim, eu não quero ser como essas pessoas. Mas a gente precisa reconhecer a raiva, que é uma energia extremamente poderosa, e conversar com ela.
de muito movimento, né? A raiva movimenta muita coisa, assim, do ponto de vista de potência energética é muito Para forte. saber como é que ela escoa de uma maneira que seja saudável para você e saudável para o mundo. Isso mesmo. E o feminino aprende muito a ser uma boa menina, né? E não ter raiva, assim. Aprende muito a colocar isso num lugar inacessível, né? Nos calabouços que a gente não ilumina, né? Mas eu Boa costumo menina é dizer que ótimo, né? Porque qualquer coisa meio pornô tem a coisa assim, eu sou uma menina má, eu fui uma menina má. isso, eu É preciso o ser contraponto, é como castigada. se Isso, esse lugar total. fosse um lugar que desse tesão, né? Tipo, eu poder ser má. Total. Isso, Má eu dá, poder né? ser. Poder ser má me dá tesão, Isso, né? Uma coisa meio por aí. isso mesmo. É, A gente e vai esses viajando nas calabouços que a coisas, gente né? não esses calabouços que a gente não ilumina, né? Mas assim, sentir a raiva, né? Nomear a raiva, incluir a raiva, e aí ela perde força, porque ela é incluída, ela é vista, né? Tem uns exercícios de constelação bem interessantes sobre isso. E a última coisa que eu prometi, que é o oráculo do pão, né? Quando a gente abriu a câmera no primeiro vídeo, eu falei, bom, para a gente falar sobre esse assunto, né? Para a gente falar sobre relacionamento, o que que a gente precisa instalar no relacionamento, né? O que que a gente Sim. precisa fazer o download, né? Ah, saiu doçura e eu vou ler. Viver com suavidade, com delicadeza, enxergar o outro com ternura, exercer o cuidar, mover-se pela vida com leveza, exercitar a sutileza, conviver com tolerância, tratar a si mesmo com carinho. Isso eu tirei para o feminino e para o masculino, né? Tem uma palavra aqui, esse oráculo ele é lindo. Algumas palavras eu gosto sempre de mergulhar. Tem 3 palavras que para mim, né? Elas são, a gente devia ressignificá-las, que são a tolerância, o perdão e a aceitação, né? Porque se eu coloco o óculos da constelação, essas 3 palavras me colocam num lugar maior do que eu deveria ocupar. E, portanto, eu olho o outro com esse olhar de que o outro é pequeno, então eu tolero, eu aceito ou eu perdoo. E eu entrego para o outro uma responsabilidade maior do que talvez seja a responsabilidade dele, né? Sim. Então, juntando uma coisa com a outra, eu gosto sempre de pegar uma coisa da constelação, que é o dizer sim, né? Eu digo sim para o que é, deixo você com a sua parte e fico com a minha, né? Então, quando essa carta diz conviver com tolerância, eu diria conviver dizendo sim, né? Dizendo sim, inclusive para os meus nãos e para as minhas limitações. E no feminino, eu gosto muito de provocar as mulheres sobre os limites de suficiência, né? Neste momento, porque a suficiência ela é mutável, ela pode ser esgarçada, enfim. Quais são os seus limites de suficiência hoje para os relacionamentos, né? E eu queria deixar essa pergunta assim, na hora de exercer a doçura, não perder isso de vista, não achar que essa doçura precisa te levar para um feminino que é esse feminino que tudo aguenta, que tudo resiste, que é a pedra fundamental da casa e que casamento é para sempre, etc, etc, etc. Mas é esse lugar de exercer a doçura para que os meus limites de suficiência sejam alargados. Eu ficaria com isso. Uau. Bem entalado aqui. Acho que isso é importante, né? Porque a gente fala muito sobre... A gente é muito exigente. De novo aquela história, né? Quando a gente fala da doçura, como qualquer outra coisa, precisa saber qual é a dose certa. O grande problema é que, de modo geral, a gente acaba levando uma vida muito mais ácida do que doce. A gente tem nossa energia de julgamento é muito forte, inclusive a nossa energia de auto-julgamento. Então, eu falo assim, eu não sou aquele que eu queria ser, eu errei. Então, a gente está sempre com uma chibata na mão. E quando a gente tem esse lugar da doçura, para mim, vem muito mais de acolhimento, né? Então, aprender a acolher o outro, mas antes de acolher o outro, saber acolher a si mesmo. Você reconhecendo seus talentos, reconhecendo as suas deficiências, reconhecendo aquilo que, de repente, por enquanto, ainda não sou capaz de fazer, e tudo bem. Mas eu não esqueço isso, eu não sufoco isso em algum lugar, só põe na prateleira, para tipo, em algum momento eu preciso olhar para isso aqui de novo, mas isso aqui não vai ser agora. E aí, beleza. A gente não ser tão carrasco, né? Carrasco só basta
tudo que a gente vê aí em volta, né? Então, Sim. eu acho que é num lugar tem uma coisa muito bacana, né? Que a Lama Tsering, que é do Thiago do Saulim, aí em São Paulo, Uhum. tem uma palestra dela, tem um áudio desses ensinamentos que estão no YouTube. O budismo não tem um propósito proselitista, né? Então ninguém fica escolhendo folhetim, seja budista, seja budista, seja budista, vem com o budismo você também. Não tem isso. Né? Então, mas seria tão bom se a minha mãe fosse budista, se a minha namorada fosse budista, porque o budismo fez tão bem para mim, então eu acho que faria bem. Cara, não. Procure você se melhorar, procure você a sua cura, porque na medida que você se aperfeiçoa, isso vai em ondas. Então você melhora as pessoas do seu círculo próximo, né? Então você mora, tem uma família, você começa lá a fazer as suas orações, você começa a fazer né, levantar suas bandeirinhas vermelhas no lugar certo, você começa a lidar com seus venenos mentais, transmutar esses venenos em sabedoria, automaticamente as pessoas ao seu redor vão mudar. E aí não vão só mudar as pessoas ao meu redor, vai mudar o vizinho dessa parede, o vizinho de cima, o vizinho do outro bloco, as pessoas que moram no mesmo quarteirão que eu. Assim, então, assim, imagina, né, se cada um de nós pudesse ser um farol na escuridão, a gente transforma. Né? Precisa colocar nisso, assumir a responsabilidade que, assim, eu vou ser o meu farol. Mas não é um processo fácil, né? Assim, Não. esse processo de sustentação diária é um processo muito delicado. E eu tava ouvindo você assim, e me vem uma imagem que também começa a acontecer uma coisa que é as pessoas começam a perceber o quanto você está alinhada, né, com o que é genuíno para você, o quanto você está muito serena e tranquila nesse lugar, a despeito das movimentações da vida, né? E começa a acontecer um movimento tão interessante que as pessoas começam a voltar para você, perguntando o que você faz para ser assim, né? O que acontece para você ser assim, né? Para ter a clareza às vezes que você tem, ou para ter a tranquilidade mesmo, para lidar com um problema que às vezes é difícil. E eu já ouvi coisas muito interessantes do tipo, mas alguém tão inteligente quanto você ser um bandista, né? E eu ouvi coisas do tipo, nossa, você, do jeito que você é, você entendeu a Bíblia melhor do que muito cristão. E a pessoa não lembra que eu sou cristã, mas enfim, porque a Umbanda acredita em Jesus Cristo, é uma longa história. Mas tudo bem. Mas é muito curioso quando a gente rompe. Eu tenho uma das minhas tatuagens aqui no pulso, ela fala em inglês que eu não nasci para caber, né? Porque para mim, existir dentro de uma caixa, né? Hoje eu escolho, por exemplo, a Umbanda como caixa, porque é quem me entrega o repertório hoje que eu preciso, né? De trabalho e tudo mais. Mas eu estudo budismo, aprendo super com você. A gente já teve várias conversas sobre coisas do judaísmo, que é uma coisa que eu também vou bastante atrás. Estudo protestantismo, principalmente na relação econômica feminina, tal. Fui católica por muitos anos, fui kardecista por muitos anos. Estudei na Federação Espírita Brasileira. Gosto muito de estudar religião para entender pensamento humano, né? Mas é muito interessante quando você rompe essas caixinhas e as pessoas não conseguem te dar um nome, acontece um movimento delas voltarem e falarem, mas o que você faz aí, né? Essa coisa que não tem nome, o que é isso, né? E às vezes não tem muito como explicar, porque você, assim como eu, tem uma multiplicidade de linguagens que não tem uma coisa que a gente faça. Tem uma série de coisas que a gente experimenta e que vão fazendo sentido e que a gente vai vivendo e ancorando, né? A partir desse lugar da honestidade. Goste quem gostar, se eu não estou fazendo mal para ninguém, eu vou ficar aqui na minha vida caminhando desse jeito que para mim faz sentido. E queria só fechar com essa provocação do que é que faz sentido para as pessoas, né? Porque eu recebo muitas mulheres perguntando, mas isso é errado? Sobre qualquer coisa. Ah, eu tô sentindo isso, mas isso é errado? Eu fico me perguntando se é certo ou se é errado, e eu digo, nessa hora eu sou bem budista, eu digo assim, não tem certo e errado? Tem. Assim, só tem, né? Isso faz sentido para você, né? Isso te atende de alguma forma? O que você faz com isso? E essa segurança que a gente precisa desenvolver mesmo, de falar, não, isso aqui faz sentido para mim.
eu vou nisso, né? Mas sustentar isso exige um pouquinho mais. Acho que todo mundo num processo, e a gente precisa... Começa hoje à noite a contagem do Homer, que é a Sefirah Nitzah. Nitzah é vitória, persistência, tenacidade, é conquista. Então, Uau. é nossa capacidade de se colocar sempre em movimento, sempre em marcha em direção a algo melhor, independente da dificuldade. Então, estamos todos num processo. E aí, o primeiro dia da contagem agora vai ser exatamente Chesed, que é a doçura, dentro dos nossos processos de persistência, né? Perseverança, tenacidade, determinação, conquista, para que você se sinta realmente... É isso que eu quero? É difícil? É, mas eu não desisto. Eu sei que tem uma coisa lá que... Isso. Ou chega num lugar de eu realmente não dou conta e eu não vou me agredir, e às vezes desistir é o melhor que pode ser feito dentro do contexto. A depender muito da situação. A gente entra naquelas coisas de site, de autoajuda, diferença entre persistir e... Mas ser persistente, ser perseverante, Sim. não é uma questão de um lugar de teimosia. Não é porque a diferença entre a inteligência e a burrice, que a gente estava falando, né, do sacrifício. Você tem que estar conectado com o seu coração. Porque, na verdade, o que você quer é ser feliz. Você quer alcançar uma vida plena. E eu gosto de achar que a vida plena está seguindo essa estradinha aqui. Aí, no meio do caminho, eu descubro que não é. E eu fico assistindo nessa estradinha aqui e ela não vai me levar para ser plena. Então, assim, está na hora de pegar uma outra estrada. Você persiste no ser feliz. Mas a persistência vai ser... Mas não insiste na estrada. Isso. Você vai procurar outros caminhos. Se esse caminho não está bom, eu procuro outros caminhos que vai chegar naquele lugar. Então... Excelente imagem. Muito bem. Eu vou falar uma coisa agora que não é conversa, mas vai ficar gravada. Guilherme, eu já tô acabando para te dar comida. Meu filho mais novo foi ali, pegou uma banana, porque são quase 2h da tarde, e a pessoa está aqui gravando aula e não foi dar comida pro filho. É isso aí na quarentena. Vamos encerrar? Vamos encerrar? Quer falar? Quer que eu fale? É sempre ótimo quando a gente conversa. Muito. No meu coração. Muito. E bacana que a gente consegue construir um negócio em conjunto assim. Sim. Eu sempre termino meus textos com possam todos se beneficiar. Né? Então, dedico, né, nossa conversa aqui para que todos se beneficiem. Cada um no seu tostão, cada um no que precisa. Então, sim. É isso. Eu quero agradecer e deixar registrado o que você significa para mim na minha jornada com o tarô, né? Sendo a minha ferramenta principal como meu professor. Então, para mim, você e a Edi são os pilares que me sustentam, né? Na postura, no entendimento, na maneira de colocar no mundo, na honestidade. Acho que esse nosso encontro, ele realmente não é à toa, né? E se não tinha saído antes, saiu na hora certa. Eu tenho muito essa sensação budista de que tá tudo no lugar certo e a pessoa que chega é a pessoa certa e tudo aquilo. Dizer que me toca muito e me move muito falar de feminino com um masculino que eu admiro. Você é um masculino que eu admiro muito, né? E que a gente possa fazer muito mais. E que a gente possa transformar esse mundo num mundo que a gente acha que faz sentido, que vale a pena. Que bom começar uma caminhada com você, porque eu amo muito você, mesmo. Assim, também. Mesmo. Muito obrigada. Para quem viu a gente até agora, nessa declaração de amor, isso. Obrigada. A gente vai fazer aquelas coisas ridículas de, se inscreve aqui. A gente vai botar isso no YouTube? O que a gente vai fazer com isso? A gente põe no YouTube, a gente põe no Facebook. Então, procura nossas redes sociais, Zéfiros Tarô, Ana Tomazelli BR. Segue, aperta o sininho. Todas as coisas que a gente tem que fazer e não faz, né? Não faz. Acho que é legal, a gente gosta. Exatamente. Eu quero pensar em programas semanais no YouTube, ou quinzenais, ou mensais, ou sei lá o quê. Eu quero pensar em podcast, eu quero falar de trabalho com você, enfim. Muitas ideias, muitos downloads foram feitos nessas 2 horas que a gente ficou aqui. E eu acho que é só o começo. Vamos lá.
certeza. Beijo. Tchau. Tchau. Para a gravação aí, não fecha a janela, não. Não, pode deixar. Tá só aqui.